Olá, pessoal estudioso! Falemos aí então, mesmo que brevemente, sobre a independência do México. Essa região, aliás, esse país profundamente importante, aonde nós como brasileiros, mesmo que ainda que é distante, temos muitas similaridades com esse país, com essa civilização, né? O povo aí nessa área do mundo, na América do Norte. Isso mesmo, o México faz parte da área geográfica chamada de América do Norte, porém, culturalmente, pertence também à nossa região aí chamada de América Latina. Fica aí a grande dica para vocês. Mas, como eu já disse, vamos falar aí um pouco sobre essa independência do México. E para entender como é que o México, em 1821, pouco tempo antes do Brasil, vai se tornar independente, nós temos que também compreender aquilo que vinha acontecendo há algumas décadas e até mesmo séculos antes dessa independência, para criar essa conjuntura que fosse então favorável a esse próprio processo de desenvolvimento desse processo de emancipação, ou seja, de independência do México. É importante ressaltar para vocês que, de um modo muito parecido com aquilo que aconteceu com o Brasil feito por Portugal, o México era uma colônia da Espanha, né? Chamada aí de Vice-Reinado de Nova Espanha. E essa região profundamente interessante, justamente porque era uma área onde se tirava grande quantidade de riqueza por causa do ouro e de outros produtos que saíam da região, da exploração dessa própria população que vivia nessa área e que durante séculos foi então sugada, retirada ali algo de valor, algo que fosse importante para a Espanha, mantendo, claro, um padrão de vida melhor, uma vida melhor ali naquela região da própria Espanha, né, nessa área. Mas é claro que uma das grandes alterações que vocês já devem começar a compreender para lançar esses fundamentos da independência do México foi a Revolução Industrial. Aí você me pergunta, mas professor, o que é que tem a ver Revolução Industrial na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, com a independência do México? Muito, porque a Inglaterra vai se tornar a nação dominante não só do continente europeu, mas também de outras regiões do mundo, claro. É a nação agora mais poderosa e, consequentemente, mais influente, alterando essa balança do equilíbrio do poder que existia há séculos no continente europeu. E é claro que ela vai buscar cada vez mais espaço com a sua força que está, então, ali se envolvendo nesses conflitos, nessas disputas por mercado, espaço no contexto global. É importante também lembrar para vocês que a independência dos Estados Unidos vai ser, além de um grande símbolo, um marco a ser seguido pelos próprios mexicanos, também vai alterar, vai incentivar essa própria questão da ligação dos grupos que moravam nessa área que hoje é o México, em relação à sua metrópole, que tanto sugava, tanto pressionava e tanto tirava. Eles vão, além de pensar de que também nós podemos se tornar independentes, ver aquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos, que inclusive estão vencendo a sua guerra de independência, e começa a passar por esse imaginário, sim, de independência, né? O México começa a refletir que também poderia. É importante também ressaltar para vocês, não esqueçam disso, vejam a minha videoaula sobre o Haiti, que o próprio processo de emancipação, de independência do Haiti também vai ser muito significativo, muito importante nesse fator de impulso, ou fatores que vão impulsionar os grupos que moram no México a esse processo de emancipação. Então o Haiti, principalmente ali em 1804, quando o Haiti está independente, essas notícias evidentemente estão chegando na própria área do México. É importante também lembrar que, como um fator que vai impulsionar essa ruptura, é a própria Revolução Francesa. E aí novamente vocês me perguntam, né? Ficam naquela situação aí, o que é que tem a ver a França aí com o México? Muito,
Primeiro porque além de abalar sistematicamente a Europa, a Revolução Francesa e, mais ainda, as guerras que estão ligadas a esse contexto, não podemos esquecer inclusive as chamadas guerras napoleônicas, aí quando os exércitos de Napoleão Bonaparte, os exércitos franceses vão destruir várias outras potências, vários outros exércitos dessas potências e mais ainda, vai invadir a Espanha. Isso mesmo, olha aí o que é que está acontecendo. A antes aliada, agora se via numa condição de foi invadida. E o governo da Espanha, que foi invadido, não tem condições de expulsar essas tropas francesas. Então, viram inclusive o seu rei, o famoso Fernão VII, ser trocado pelo agora governante, o irmão de Napoleão Bonaparte, o José Bonaparte. Então a França colocou um novo governante na Espanha. É claro que se você era um espanhol e era nacionalista, você não aceita uma situação dessa, você teve a mudança do seu governo, do seu rei que antes você tanto amava, e isso se reflete nas colônias, que até agora um ato também que vai ligar esse nacionalismo de desobediência a esse novo governo, que foi imposto na Espanha. Então, é claro que os grupos dominantes ali no México, os chamados chapetones, que são inclusive espanhóis natos, que moram na colônia, juntamente com outros grupos ali, os criolhos, não vão gostar dessa própria mudança, principalmente quando perderam ali algum status, algum benefício que estava ligado a esse governo espanhol. E já falamos então desses grupos, de dois desses segmentos, desses estamentos, que o modelo de colonização da Espanha implantou em suas colônias, dividindo em basicamente 5 grupos. Os dois primeiros, já falei, é o chamado chapetón. O segundo grupo eram os filhos dele, mas esses filhos de espanhóis que nasciam na colônia eram os chamados criolhos. Abaixo deles vinham os chamados mestiços, que eram pessoas que tinham, por exemplo, uma mistura de ascendência europeia com o nativo, com os naturais daqui da região, os indígenas nesse contexto. Então esse é o terceiro grupo, os chamados mestiços. O quarto grupo, por essa ordem, também são chamados, são os próprios nativos, né? São os nativos. E abaixo deles os chamados escravos, os que estavam na condição de escravidão. Então você tem esses 5 grupos que são muito importantes, porque os dois primeiros são participantes dessa elite, mas ainda existe diferença entre eles. É claro que os maiores privilégios, as maiores vantagens, ali os quadros, como por exemplo de vice-rei, governador, que os espanhóis acabavam mandando, era ligado aos próprios espanhóis. E os filhos desses espanhóis aqui nas colônias já tinham ali um grau mais baixo e limitações a esse poder que eles poderiam chegar, tá certo? Os outros 3 grupos que também foram citados e são muito importantes nesse fator de impulso desse processo de emancipação, são excluídos, têm muitas dificuldades, têm várias proibições, limitações para o seu próprio desenvolvimento e são sugados, pressionados, empobrecidos, excluídos desses próprios sistemas de governo. Então não fica numa situação nem um pouco confortável. E é claro que é a partir desses grupos, quando eles vão perceber esse enfraquecimento dessa ligação por causa principalmente da invasão da França sobre a Espanha, esse enfraquecimento do governo, é aí que aparece o famoso Miguel Hidalgo, o famoso padre Miguel Hidalgo. Hidalgo acabou por
proclamar o famosíssimo Grito de Dolores. Nessa região, em Dolores, ali é onde vai existir meio que essa declaração de guerra nessa própria situação de emancipação. Mas como o padre Miguel Hidalgo estava justamente liderando essa revolta junto a esses três grupos dessas classes inferiorizadas socialmente, excluídas socialmente, justamente também para que eles tivessem uma maior participação, um envolvimento maior no futuro governo, né? Sem essa exclusão, essa situação de empobrecimento desses grupos, a revolta popular vai se iniciar. E aí onde aqueles dois grupos da elite vão se juntar, mesmo quando não se gostavam tanto, tinham problemas, mas para eles, esses grupos dessa elite, esse problema, esse levante aí que está junto a essas classes mais populares, era um problema tremendo e que deveria ser solucionado. Por isso vai iniciar esses confrontos e essa guerra contra esses grupos que estão declarando essa independência em 1810, e o próprio padre acaba sendo morto e vai ser substituído pelo padre também José Maria Morelos. Então ele vai assumir esse movimento, porém depois de diversas lutas e algumas derrotas, ele acaba também sendo capturado e vai ser executado. Assim como Hidalgo foi fuzilado, Morelos também vai ser executado, vai ser fuzilado em 1815. E aí dá uma arrefecida, dá uma diminuição nesses movimentos de emancipação. Porém, o ano de 1815, como vocês sabem, é muito importante no mundo, porque numa certa cidade europeia vai ter uma certa reunião e uma certa modificação no mapa europeu, e ali nos grupos que mandam, e a formação de uma certa aliança militar, tá certo? A Santa Aliança, você já sabe disso que tem acompanhado minhas videoaulas. E nesse contexto de 1815, agora, sem o perigo do famoso Napoleão Bonaparte, a Inglaterra agora impulsiona mais ainda esses movimentos de emancipação, porque ela também gostaria de adquirir, né, um controle maior na venda desses próprios produtos nas colônias, sem a intervenção da metrópole, que no caso seria a própria Espanha. E aí você começa aí uma guerra de guerrilha longa, já vinha acontecendo, nunca deixou de ter totalmente, mas essa guerra vai aumentando, e aí é onde aparece o Vicente Guerreiro, e esse daí vai ser um dos mais importantes líderes desse movimento, e já é desses grupos dominantes, tá certo? Desses grupos dominantes, já é um crioulo, e ele está liderando esses exércitos guerrilheiros nessa luta para tornar o México independente. E aí é interessante que o próprio vice-rei do México vai mandar o Agustín Iturbide, o general Iturbide, para justamente combater Vicente Guerreiro, esses grupos que estavam lutando pela emancipação do México. Porém, as mudanças que estão ocorrendo na Europa, e percebendo a sua própria situação de também crioulo, o Agustín Iturbide, sabendo que uma vez vencida essa guerra, ele volta a uma posição de inferioridade, ele vai passar para o outro lado. Ele vai pegar suas tropas, o seu grupo, e vai passar para o lado desses rebeldes. O seu exército vai fazer o acordo, famoso Plano de Iguala, em 1821. E nesse Plano de Iguala, oferecendo aí essas propostas de um futuro governo, e há então a Declaração de Independência do México, que tempos depois será reconhecida pela própria Espanha. Mas olha aí a situação onde o Agustín Iturbide, que anteriormente deveria combater, né, passou, viu que era melhor passar para o outro lado. E aí nessa proposta aí ligada ao Plano de Iguala, ele tornaria o México independente, né? Esses grupos iriam tornar o México independente, e depois seria oferecido aí a cadeira, o governo, a um príncipe
europeu, o próprio Fernão VII poderia ser, e aí essas negociações, e como nenhum veio, aí quem vai ser o rei, o imperador, é o próprio Agostinho Iturbide. Olha aí que massa essa situação de alguém que iria lutar para manter o México ligado à Espanha, agora ele é o novo imperador do México, um México independente com o imperador. É claro que segmentos como ali de Veracruz, dos líderes da economia, dessa burguesia, dessa classe comercial, não gostaram muito disso não, dessa situação. E aí é onde pouco tempo depois, né, ele se declarou imperador do México em 1822 e perde o governo pouco tempo depois, tá certo? Perdeu aí o governo e não deu certo. Esse momento não durou nem um ano direito. Em 1823 ele já está aí sendo caçado e tem que fugir para não ser morto, porém cometeu o grave erro para a vida dele de ter voltado para o México e voltando para o México foi capturado e vai ser, diga aí de novo, executado, tá bom? Como todos os outros, ele também acabou sendo executado. E aí o México vai destruir essa ideia de uma realeza, uma monarquia, né, um império do México, e vai seguir para a república, tá certo? Onde nós vamos ter então uma constituição, um governo republicano e mudanças que são muito importantes que em outras videoaulas nós vamos comentar aí para vocês. Como vocês viram, as coisas estão muito entrelaçadas. Aquilo que ocorre na Europa, em países como a Inglaterra, em outras regiões como a França, as ideias iluministas e outros acontecimentos aqui nas Américas vão refletir de forma profunda nessas próprias mudanças que vão ocorrer aí no México. Então o México teve a sua declaração de independência, se torna mais uma nação independente. Não foi a primeira, porque como vocês viram, a primeira declaração, em 1810, demorou muitos anos, né, de guerra, conflito, para que realmente se concretizasse. E aí várias outras já estavam independentes, mas o México, de fato, consegue essa independência, é reconhecida depois pela própria Espanha e pelas outras nações aí nas Américas, como o próprio Estados Unidos, mais tarde também iria reconhecer, tá certo? Como vocês viram, é muito importante isso, porque em muitos outros locais vão acompanhar esse próprio movimento de independência do México, que vai arrastar muitas outras regiões com o México, que hoje, inclusive, não fazem mais parte do México. Então, o México declarou sua independência e depois vai perder por guerras, por tomadas de território. Ele vai perder mais da metade do seu território, e principalmente para os Estados Unidos. Mas aí, gente, é outra história, depois nós comentamos, depois nós falamos sobre isso. Não esqueça, então, todos vocês que estão até agora, de ser membro do canal, seja membro e vá ver aquelas videoaulas diferenciadas. Não esqueçam, então, todos vocês de ver aí as minhas playlists, assim como dar o like aí, né, no vídeo. É importante também que vocês ativem o sininho para que naqueles dias onde nós vamos lançar videoaulas extras, vocês já sejam avisados e possam visualizar isso daí. E pode ser aquela videoaula salvadora, né, literalmente aí, porque vocês terão as informações necessárias para a sua prova, seu trabalho, para comentar, para debater depois, tá bom? E vejam as descrições dos vídeos e não esqueçam de mandar o link dessa videoaula, assim como do canal, para as outras pessoas fazerem parte desse movimento de aprendizado. Valeu, pessoal, e até a próxima!